Esse é o nosso 13º encontro, é o estudo de número 13. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 6, que tem como título Fidelidade a Deus. Antes da gente entrar no capítulo, eu quero reler com vocês, que é essa paginazinha que o Jesse leu. Então, eu queria colocar aqui para a gente reler. E aí eu vou reler para vocês, ó. Vamos pensar qual a descrição que está aqui nessa paginazinha. O que vocês acham? Em tudo, a grande harmonia, a equilíbrio e paz indestrutíveis no universo. Tranquilidade imperturbável. A vida marcha para a perfeição. O amor esplende. Há entendimento das almas, alegria completa, respeito absoluto. O hálito divino substancializa os seres, aprimora e resplandece. É assim a casa do Pai. Fazer elevado juízo de Deus é avistar celestial residência. Bom, na falta de uma figura para ilustrar essa casa celeste do Pai, eu coloquei aqui uma gravura. Quem conhece, essa aqui é a gravura de uma das cenas do Nosso Lar, que é uma colônia espiritual, que é descrita no livro que tem como título Nosso Lar, né? Mas desse pequeno textozinho aqui, o que eu queria que a gente tirasse é a imagem, né? Eu fiquei hoje trocando ideia com o Ítalo, com meu amiguinho, sobre o reino de Deus, né? Que é a mensagem central do Evangelho de Jesus. E aí eu perguntei para ele assim: você acha que o reino de Deus já é um mundo ditoso? Ou seria somente um mundo celeste? Para quem não estudou, para quem não conhece, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, há no capítulo 3º, que tem sobre o título Há muitas moradas na casa de meu pai, a classificação que não é como toda classificação feita pela espiritualidade, como a gente viu na classe dos espíritos, né? Não é uma classificação taxativa, né? Mas é uma classificação geral dos mundos, né? Vai desde os mundos primitivos até o mundo celeste, que seria habitado por espíritos puros, né? Mas, sendo o mundo ditoso ou sendo o mundo celeste, em verdade, aqui, quando a gente vê essa descrição pequena e singela, já dá para a gente ter uma pequena noção, né, guardada nosso pequeno entendimento também, do que seria viver, né, do que seria habitar, já conseguir habitar um mundo onde o amor de Jesus, né, o amor de Deus resplandece, né? Onde as almas, né, vivem alegria completa, onde há a marcha para a perfeição sempre, né, e contínua, onde a tranquilidade imperturbável, onde o hálito divino substancializa os seres, né? Essa é a casa do nosso Pai. Por que eu coloquei esse texto aqui? Porque até agora, né, como eu falei, nós já ouvimos muito, né, no estudo do Boa Nova. A gente está no capítulo 6 apenas, e a gente já ouviu muito falar sobre o reino de Deus. Porque essa foi a missão, né, de Jesus. Essa é a missão de Jesus, né? Quando ele falou lá para Hanã: eu vim construir o reino de Deus no coração dos homens, né? A gente não pode esquecer disso. E, seguindo aqui os capítulos que nós já vimos, Jesus, quando convocou os seus discípulos, o que ele falou para os discípulos, né? Que ele era esse mestre, que ele era o Messias prometido, e que ele estava convocando, né, aquele pequeno colégio de discípulos para que eles ajudassem ele a fundar esse reino de Deus. E ele falou sobre o reino de Deus, né? Ele falou como seria esse mundo. E os discípulos, como a gente viu nos capítulos anteriores, ficaram fascinados, né? Primeiro com a chegada do Messias, porque eles já sabiam das antigas escrituras,
que eles receberiam o enviado de Deus, o Filho de Deus. Segundo, porque eles estavam em sofrimento, né? E terceiro, porque aquele reino de Deus que Jesus, né, que o Rabi, que o mestre falava para eles era maravilhoso, como a gente viu aqui agora. Depois, nós vimos, em seguida, depois da convocação, Jesus reunir os discípulos e falar para eles, olha, realmente, o reino de Deus que eu vim construir, né, aqui, e que vocês foram convocados por mim para me ajudar nessa empreitada, é um reino maravilhoso. Mas a caminhada não vai ser fácil. E aí nós vimos, no capítulo anterior, que ele traça um roteiro, né? Ele dá as instruções para que os discípulos já fossem de antemão alertados por tudo que eles passariam, né? E aí Jesus começa, né, a falar que seriam dias de grande luta, dias de grandes flagelos, de sofrimento, de julgamento, que eles seriam desprezados e humilhados em seu nome. Aí começa a cair a ficha. Aí os discípulos começam a ficar assustados. E aí começa o nosso capítulo. Eles começam a tentar entender melhor, né, por que tanto sofrimento para ter um mundo tão ditoso, tão maravilhoso assim. Agora vamos entrar no texto, tá? Depois dessa pequena introduçãozinha. Esse já é o texto do livro. Depois das primeiras prédicas de Jesus, respeito aos trabalhos ingentes que a edificação do reino de Deus exigia dos seus discípulos, esboçou-se na fraterna comunidade um leve movimento de incompreensão, né? Foi isso que eu falei, eles começaram a ficar preocupados. Meu Deus, flagelo, sofrimento, humilhação, o que é isso? E aí começam as perguntas. Pois a boa nova reclamaria tamanhos sacrifícios? Então, o Senhor que sondava o íntimo de seus companheiros diletos. Gente, aqui cabe a gente parar. O que está sublinhado, quem acompanha o estudo sabe que mais na frente a gente vai parar e vai fazer reflexão. Mas já nesse trechinho aqui, eu queria parar para a gente prestar bastante atenção nisso aqui, ó. O Senhor que sondava o íntimo dos seus companheiros diletos. O que Humberto de Campos está falando aqui para a gente, né? O escritor do livro, o espírito que escreveu, né? Ele está falando o seguinte, Cristo, né? O nosso mestre, Jesus, ele conhecia, como eu já falei outras vezes aqui, o íntimo de cada um daqueles que estavam ali ao redor dele. Ele conhecia o espírito muito mais do que o próprio espírito se conhecia. Os discípulos encarnados, né, mas espíritos imortais, Jesus conhecia no seu íntimo. Então, Jesus entrava e penetrava, e quando ele fazia a pergunta, ele não fazia a pergunta porque ele queria saber, ele já sabia. Ele fazia a pergunta, e assim é em todas as passagens do Evangelho que Jesus faz uma pergunta direta. Quando Jesus, como foi, por exemplo, com o cego de Jericó. Quem conhece a passagem, né, do cego de Jericó? Um cego que estava lá gritando, ouviu que Jesus estava passando e começou a gritar, mestre, mestre, filho de Davi, filho de Davi. Um cego, né, que vivia na rua, caído no chão, sem praticamente poder se locomover, chama Jesus, né? Jesus olha para ele e pergunta para ele, o que queres que eu faça? É óbvio que Jesus, né, não estava querendo saber exatamente ali, né? Não queria que o cego falasse para ele, me cura porque eu sou cego, porque Jesus estava vendo aquilo, né? Como qualquer outra pessoa. Mas por que eu estou trazendo isso? Para vocês compreenderem, né? E assim são várias passagens, que quando Jesus fazia uma pergunta, ele não estava querendo saber aquela resposta, ele estava querendo que aquele espírito se fizesse ou entrasse em reflexão sobre aquilo que ele estava questionando. E assim foi aqui com a passagem, nessa passagem com os discípulos. Então, o Senhor que sondava o íntimo dos seus companheiros dileto, os reuniu uma noite
quando a turba, né, a multidão que seguia Jesus para ouvir eles, a gente já estudou também sobre a multidão, os deixara a sós, já algumas horas havia passado sobre o pôr do sol. Interrogando-os vivamente, né, Jesus queria provocar dentro daqueles discípulos este questionamento, porque ele já tinha percebido que eles estavam iniciando um processo de medo, até um processo de abandono do grupo, né? Então, ele sentiu que era o momento, então ele reuniu. E ele, olha que colocação perfeita de Humberto de Campos. Ele provocou a manifestação dos seus pensamentos. Olha o que eu estou falando. Então, a pergunta dele foi para provocar que os discípulos, né, se colocassem em reflexão dos seus pensamentos e dúvidas mais íntimas. Após escutar-lhes as confidências simples e sinceras, o mestre ponderou. E aí, cada um, né, nós vamos ver mais lá para frente, que foram várias perguntas. A gente não vai conseguir esgotar esse capítulo hoje, mas a gente vai ver que André fez pergunta, Tiago fez pergunta. Várias foram as perguntas e perguntas que nós vamos ver, que são perguntas que hoje nós também fazemos. Mas vamos prosseguir aqui. Daqui a pouco eu vou abrir para a gente falar, tá? O mestre ponderou. Vamos dar uma pausa aqui, que eu quero que a gente pense, faça uma reflexão antes de continuar no texto. Na causa de Deus, isso aqui é o que se segue, a primeira frase que Jesus vai falar, depois daquele trecho ali que a gente viu. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Jesus reúne os seus discípulos que estão começando a ficar com medo, estão começando a pensar nas dificuldades, se eu vou ter coragem, se eu vou ter força. E começa o seu discurso falando isso. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Vamos entender isso aqui. Primeiro, a causa de Deus. A gente já viu que seu reino, que a causa de Deus é que seu reino se estabeleça na terra, né? Essa é a missão central do Evangelho. Essa é a missão central do Mestre Jesus. E nós já vimos também, né, nos estudos anteriores, que essa construção, como muitos entraram em erro e entram até hoje, essa não é uma construção material e não é uma construção exterior. É uma construção no coração do homem, no coração de cada um de nós. É um ato íntimo de cada um consigo mesmo e com Deus. Eles demoraram um pouco para compreender isso. Em verdade, os discípulos só vão compreender isso mais para frente, né? A ficha está caindo aos poucos para eles. Mas é importante que a gente guarde isso aqui, a causa de Deus, né? Que é a construção do seu reino, é uma construção no coração de cada um, e vale a gente lembrar o que eu já falei também, que você não constrói nada no coração do outro, que você só constrói no seu, então não adianta a gente achar que a gente vai mudar o mundo, vai mudar quem está do nosso lado, vai mudar qualquer coisa que seja com esforço para fora. A gente vai mudar tudo que a gente quer mudar neste planeta com esforço de dentro. E a fidelidade, né? A palavra principal desse capítulo. Acho importante que a gente também tenha uma consciência, um pensamento bem firme sobre fidelidade. Bom, eu tirei aqui, fidelidade vem de uma palavra em latim, fidelitas, que significa atributo ou qualidade de quem é fiel, quem tem lealdade e adesão. Fiel a quem? No caso aqui, fiel a Deus, né? Lealdade a quem? A Deus, né? E adesão? Adesão, vocês acham que está ligado a quê? Quem quiser abrir o microfone e falar, pode abrir. Adesão à causa de Deus. A construção do reino no coração do Exatamente, Bia. Adesão à sua causa. E
a sua causa, essa construção que nós vimos no capítulo passado, ela demanda um roteiro, né? E um roteiro que não é tão fácil, nós vimos, né? A gente até colocou lá no nosso grupinho a pedidos de alguns, a gente colocou esse roteirinho lá, né? Então, é isso mesmo, é fidelidade, lealdade e adesão. Mas tem mais, tá? Esse radical, né? Radical é o iniciozinho da palavra que dá origem a todas as outras palavras que dela derivam. Esse radical, ele tem um significado, que é fé. E aí eu trouxe 2 trechos, não dá para a gente falar, estudar sobre fé, porque só isso daria um estudo inteiro, de um dia inteiro, então não dá para a gente falar, né, sobre fé. Mas, Emmanuel, eu destaquei 2 trechos de dois textos de Emmanuel que resumem substancialmente para o que a gente precisa aqui, o que seria essa fé. Um está no livro Vinha de Luz, que é esse aqui. A sublime virtude, a fé, que ele está falando da fé, né? A sublime virtude é a construção do mundo interior. Olha como que está ligado. Né? Tudo é dentro, nada é fora. Em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Então, nós construímos essa fé dentro da gente. Tem mais um trechinho. Conseguir a fé, esse aqui está no Consolador, o trecho da resposta de Emmanuel à pergunta 354. A pergunta que foi feita é assim: poder-se-á definir o que é ter fé? A resposta é maior do que isso, tá? Depois eu vou colocar tudo lá no nosso grupo. Mas o trechinho que eu destaquei foi esse aqui, ó. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio. Né? A fé não é dizer eu creio, né? Mas afirmar eu sei. Foi lá no início do nosso estudo, quando Humberto de Campos, já no plano espiritual, ele fala: hoje não mais cogito de acreditar, porque hoje eu sei e hoje eu vivo. Né? Quando Paulo de Tarso fala: não sou mais eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Então, isso é a verdadeira fé. E para a gente ter fidelidade à causa de Deus, que não é fácil, mas não é fácil por conta, isso também a gente vai ver mais lá na frente, por conta das construções também que nós fazemos. Nós é que colocamos as pedrinhas no nosso caminho, então por isso que não é fácil, né? Mas para a gente percorrer esse caminho, para a gente mexer lá dentro e conseguir fazer essa transformação e construir esse reino de Deus nos nossos corações, primeiro a gente precisa ter essa fé que vai nos levar a ter fidelidade, lealdade e adesão ao projeto do nosso mestre e à missão que ele veio cumprir aqui. Alguma dúvida até aí? Eu posso prosseguir? Alguém quer falar? Vou prosseguir. Comigo está tudo bem, pode ir. Tá? Então tá. Então, fidelidade à causa de Deus é agir com lealdade, adesão e fé. Facinho, né? Aqui prossegue o texto, tá? Jesus falando. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Então, é tudo isso que a gente viu. Onde o filho e o pai que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca. O que ele está dizendo aqui para a gente? Deus, né? Deus está guardando a gente, porque ele está lá, emanando amor para a gente o tempo inteiro. Mas ele espera da gente essa fidelidade. Qual pai que não quer conviver com seu filho em total harmonia, em total confiança, né? Em total adesão aos seus ensinamentos? Qual pai e filho que não querem, né, viver desse jeito? Aqueles que conseguem, né? Que harmonia que não é, né? Que segurança que não tem.
nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco, né? É aquela frase de para-choque, Deus é fiel. Só que isso a gente já sabe, né? Isso a gente não tem dúvida. A frase deveria ser assim, ó, eu sou fiel a Deus. Que Deus é fiel é muito óbvio, né? Agora, nós somos fiéis a Deus? Não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca, os espíritos, desde o primeiro dia. Desde quando a gente era lá uma célulazinha, rastejando, ele já nos conhecia e já nos amava. Ainda não o conhecíamos, a gente não conhecia a nós próprios ainda, e já ele nos amava. E acaso poderemos desdenhar a possibilidade de retribuição? A gente jamais poderia vacilar um minuto sequer em retribuir esse amor gigantesco que Deus traz para a gente, nos mostra o tempo inteiro. Mas a gente está na caminhada, Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Essa frasezinha a gente vai pensar mais lá para frente também. Como os discípulos o escutassem atentos. Tem um celularzinho aberto aí. Como os discípulos o escutassem atentos, bebendo-lhe os ensinos, o mestre acrescentou. O mestre percebeu que eles estavam ali envolvidos com o que ele estava falando. E aí ele continua. Gente, essa aqui eu acho que é uma das principais reflexões que a gente precisa fazer nesse capítulo. Tudo na vida tem o preço que lhes corresponde. Vamos voltar lá no início, vamos imaginar aquele mundo ditoso que nós lemos lá na paginazinha que o Jesse leu para a gente. Um mundo onde não há brigas, onde os irmãos se entendem, onde o amor predomina, né? Onde a harmonia, a evolução é constante e o trabalho é mútuo para que um auxilie o outro a evoluir. A gente quer, não quer? Muito. Principalmente nesse momento difícil que nós passamos. Como a gente queria um mundo desse, né? Mas tudo tem um preço. Se a gente ainda não consegue, será que se a gente fosse transportado nesse minuto para esse mundo, será que a gente ia conseguir conviver lá? Porque quem está lá já sabe amar. Quem está lá já sabe respeitar. Quem está lá já sabe ser amoroso, bom, caridoso. Quem está lá se alimenta pelo prazer de fazer o bem o tempo inteiro. Será que a gente ia conseguir saber viver num lugar desse hoje? Tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Toda conquista demanda esforço, seja qual for, né? Agora, tudo tem um preço, seja para o que for bom, mas para o que é ruim também, né? Tudo que a gente faz, todas as nossas escolhas, elas vão ter um resultado. As escolhas ruins, resultados ruins. O preço é ruim. Escolhas boas, bons resultados. Vamos prosseguir aqui. Se vacilares receosos ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, né? Se vocês vacilarem diante dos sacrifícios, né, da bênção do sacrifício e da alegria que é trabalhar em prol do bem, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. Gente, isso aqui é maravilhoso, né? Você pensa, a gente não faz esforço para aderir às más tendências. E a gente colhe resultados né, das nossas más tendências. A gente não faz esforço para isso. A gente faz isso de graça, né? Mas a gente não se coloca em movimento
para receber, né, de nós próprios, do nosso comportamento, recompensas melhores. Olha como que a gente age ainda. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Viver no mundo somente pelo prazer, né? Não custa um alto preço? Custa, né? Poderia ficar aqui exemplificando com vários exemplos de vários livros ou que nós temos, né? Que nos mostram as escolhas erradas. Eu tenho um livro que são cartas feitas só por jovens que desencarnaram precocemente em razão dessas escolhas do mundo, né? E é muito legal esse livro, principalmente se você trabalhar com os jovens, que ele é separado, né? Os capítulos são separados por natureza, colocando aqui de acordo com o nosso estudo de hoje, de acordo com a natureza das escolhas que esses espíritos fizeram. Então, tem jovens que desencarnaram em razão do alcoolismo, tem jovens que desencarnaram em razão da droga, do aborto, da violência, né? São cartas desses jovens que, quando chegaram no plano espiritual e perceberam, né, as escolhas que eles fizeram, o resultado dessas escolhas, eles vieram e deram o testemunho deles. E aí eles viram, né, que os prazeres do mundo cobram um preço e cobram um preço muito alto. Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Vai cobrar. O resultado vai vir. Porque se assim não fosse, a lei de Deus não seria justa, né? Se assim não fosse, os sofrimentos que existem hoje no nosso planeta seriam dados ao acaso? As alegrias aparentes que nós vemos também, seria também dada ao acaso? Aquele que consegue, né, alcançar uma felicidade, né, mesmo que transitória, porque a felicidade no nosso planeta é transitória, esse que galgou correto, né, construiu uma família, conseguiu fazer, né, dentro dos seus esforços ali, conseguiu uma vitóriazinha, esse também ele teve um preço para conseguir essa vitória, né? Mas foi dada gratuitamente por Deus? Não, né? Senão não seria justo. E ao clarão alvacento da lua, como o pai bondoso rodeado de seus filhinhos, Jesus reconheceu que os discípulos, diante das suas cariciosas perguntas, haviam transformado a atitude mental, como que... Ih, não estou conseguindo ler. Alguém está conseguindo ler ali embaixo? Como que iluminados por súbito clarão. Obrigada, Ana. Fui pegar aqui no livro para ver, mas você foi mais rápida. Obrigada. Então, aqui a gente termina a leitura de hoje para dar tempo para a gente fazer as reflexões. E aí termina desse jeito, né? O capítulo continua. Jesus vai continuar, como eu falei, os discípulos vão fazer perguntas muito atuais para os nossos dias de hoje, né? Mas a gente vai parar por aqui para a gente poder começar a fazer nossas reflexões. E aí agora eu vou pedir só uma coisinha. Eu quero que todo mundo fale, mas para dar para todo mundo falar, eu vou pedir para que a gente tente fazer comentários mais concisos, tá? Para que todo mundo consiga. Tá? Levantou a mão. Lu já está com a mão levantada. Nem perguntei ainda, mas pode falar. Eu só queria pedir desculpa, porque eu estava sem luz, sem internet, sem nada. Eu não tinha... Aí acabou de chegar, aí eu vim correndo entrar. Então, imagina, foi por isso que eu não apareci. Desculpa. Tem problema nenhum, não. Eu entrei e aí ajeitou tudinho, tá? Então, tá bom. Que ótimo. Obrigada, querida. Você pegou alguma coisa aqui do início? Não vi que hora você entrou.
Não, eu entrei, era 8h30. Eu peguei a parte do tudo tem seu preço. Engraçado que eu não sabia disso, né? Porque isso para mim é uma máxima, né? Tudo tem seu preço. E eu acho que nem só nas escolhas ruins que a gente faz. Sim. Acho que também nas escolhas boas, porque tudo tem seu preço. O bom, o ruim, acho que tem que saber só se está disposto a pagar, né? A percorrer o caminho, né? Percorrer esse Porque para caminho, fazer né? o bem, para você seguir adiante, você também passa por muitos percalços, né? Para você seguir no caminho que é correto, você passa por muita tranqueira. E é um Muita. preço que você tem que pagar também, né? É claro que eu prefiro pagar o preço indo na direção do bem do que fazendo bobagem. Justamente. Ó, Bia, quer falar já, Bia? Depois o Júlio vai falar. Quero falar sim. Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Segundo Emmanuel, a gente pode plantar o que a gente quiser, a gente pode fazer o que a gente quiser, mas a colheita dessa plantação é obrigatória. As consequências são obrigatórias, né? A lei de causa e efeito. Toda causa tem um efeito. Se você produz coisas boas, você vai ter efeitos bons, né? E, às vezes, a árvore que dá bons frutos, ela é atacada, invejada, mas a gente tem que sintonizar com Deus e passar por cima de tudo isso, da inveja, da incompreensão, e tentar segurar na mão de Deus mesmo, ter o pensamento firme, que tudo isso passa. Essas pessoas que atacam o Espiritismo, atacam o Cristo, atacam a gente, na realidade, elas são pessoas que ainda não compreenderam, são pessoas, como está lá no Livro dos Espíritos, que ignoram o bem, né? Que o Sim, mal é não verdade. existe, né? São pessoas que ignoram o bem. Então, um dia elas vão compreender, elas estão no estágio evolutivo atrasado, mas um dia eles também vão evoluir, vão crescer, vão entender tudo isso. Isso aí, Tudo Bia. O isso vai momento vai passar. chegar, né, para cada um. E eu queria falar também dessa coisa do nosso exemplo, né? Que se a gente se afasta, aqui fala do afastamento, né, das leis de Deus. Quando a gente se afasta de Deus, dá o mau exemplo, a gente está contribuindo para as pessoas que criticam o espiritismo, o cristianismo, a razão a eles de criticar e de falar mal, entendeu? É isso. Eu diria até mais, Bia. Eu diria que quando a gente se afasta e a gente acaba produzindo uma vibração não tão boa, né? Quando a gente, por se afastar, a gente se coloca, né, numa situação difícil, de vibração que eu estou falando, a gente contribui de forma negativa para a vibração do planeta, né? Uhum. Júlio, pode Verdade. falar. Opa, boa noite. Boa noite. Então, eu fiz algumas anotações aqui daquilo que você foi falando, e até com relação a outra pessoa que falou antes da Ana Beatriz, A Lu. ela falou da a questão de pagar o preço, né, pelas ações. A gente tem que lembrar que a gente vive num mundo de provas e expiações. E a gente vai estar sempre sendo, de alguma maneira, ou a gente vai estar sempre sendo provado ou estando dentro de uma expiação. Então, creio que é bom a gente olhar para o nosso próprio comportamento. Independente de bom ou mal, a gente tem que olhar para o nosso comportamento de uma maneira geral, né? E aí vem uma questão, já com gancho com relação ao comportamento, que você falou que a gente deve mudar primeiro o nosso comportamento para que isso reflita no outro. Assim, eu estudei um pouco eu estudei PNL, Programação Neurolinguística, e relacionada ao comportamento é feedback, né? Por que eu tenho que mudar primeiro
para que o outro mude, porque eu mudando meu comportamento, a resposta do outro diante do meu comportamento vai ser outra também. É por isso que a gente tem que mudar primeiro. A gente não muda, a gente acaba mudando o outro se a gente muda também o nosso comportamento, que a resposta do outro vai ser diferente, né? E indo além que você falou da questão das pessoas que pagaram pelo prazer, né? Eu acho que isso tá tudo amarrado, né? Assim, isso para mim, na minha visão e relacionado ao comportamento, eu aprendi que é o seguinte: o ser humano faz duas coisas: ou corre para o prazer, ou foge da dor. Às vezes foge da dor correndo para o prazer, e às vezes indo para o prazer acaba lhe causando dor. Eu acho que é uma questão, isso daí que eu estou falando é uma questão humana, biológica, tá? Isso aí a gente não vai mudar. Você pode rezar o quanto você quiser, mas você ou vai correr para o prazer ou você vai fugir da dor. Esse é um comportamento normal nosso. Eu acho que aí é uma questão muito mais de equilíbrio e de lucidez e discernimento das coisas que a gente deve fazer. E aí, de novo, a gente está de novo no planeta de provas e expiações. E, de novo, aí a gente vê um outro jargão, né, cristão, espírita, que é o orai e vigiai. O vigiai é relacionado diretamente ao nosso comportamento. Vigiai a gente mesmo, o que a gente está fazendo. Então, tem que estar com isso sempre em mente, relacionado ao nosso comportamento, porque senão a gente acaba se tornando um suicida. O próprio André Luiz, ele vivia no mundo, né? Vivia aqui e teve várias Uma doenças. forma aparentemente normal, né? Aparentemente normal, mas ele foi um suicida. Ele se matou. Indiretamente. Né? Ele foi um suicida. Ele era encarado como suicida quando ele foi para o umbral. Né? Então, assim, aparentemente a vida dele normal não era tão normal assim. Então, ele traía a mulher, ele estava sempre no cabaré, ele estava sempre fazendo coisas, assim, um comportamento não muito adequado. Depois ele tem reflexão, enfim, quando ele relata, depois ele consegue refletir, consegue enxergar que ele não tinha um comportamento adequado. Ele mentia para a mulher, enfim, porque tinha questões com o próprio corpo, né? Que ele tinha problemas. Eu acho que ele teve sífilis, né? Ele ficou doente. Que não podia beber, né? E aí ele... Então, assim, isso está tudo relacionado ao orar e vigiar, a gente está no planeta de provas e expiações, ao nosso próprio comportamento, ao prazer e fugir da dor. E aí, mais uma coisa que eu queria falar, que foi o conceito de felicidade, né? Que você falou uma determinada hora sobre felicidade. Eu não vou me lembrar mais o que você falou, mas eu anotei aqui que esse mundo a gente ainda não vai conseguir ser feliz. Foi alguma coisa assim, né? Eu acho que foi isso. Não vai conseguir. Como nós estamos no mundo de provas e expiações, a felicidade, todos nós que aqui estamos, se não é espírito puro em missão, está passando por prova, ou vai passar por uma expiação, ou já passou, ou vai passar. Então, a nossa felicidade, a nossa noção de felicidade ainda é uma noção de uma felicidade aqui relativa. Então, isso é muito interessante, porque é o seguinte: o conceito de felicidade, ser feliz, é impossível você ser feliz, né? Primeiro que felicidade é um estado. Não. Enfim, é o que a gente está vivendo aqui. Você não é feliz, você está feliz. Primeiro começa por aí, né? Porque felicidade e tristeza são estados do ser humano. São estados, são sentimentos. E indo além, se não houvesse a tristeza, né, você nunca perceberia a felicidade, porque você precisa de parâmetro para você perceber a tristeza e a felicidade. Então, eles têm que coexistir para você perceber. Porque se a felicidade fosse uma constante, você nunca notaria. Seria algo que você nunca perceberia. Então, aqui você nunca vai ser mesmo, porque não tem como, porque felicidade é um estado. Né? É um segundo de vida. Isso já foi, acabou. Né? Ser feliz aqui não vai acontecer. Aqui, acho que não. Mas a gente pode passar por momentos, né?
momentos felizes, ou a gente pode ter, dentro da nossa condição ainda de planeta de provas e expiações, uma relativa tranquilidade no viver. Não é uma felicidade, né? Mas não é também um estado de sofrimento constante. Mas nunca vai ser também. Nunca vai ser, porque é o seguinte, aí a gente vai falar do que é sentimento, o que é emoção, né? A gente vai para um outro lado, que é o seguinte, emoção é tudo aquilo que é sinestésico, né? Tudo aquilo que eu sinto. Então, assim, sinto fisicamente, né? Então, eu sinto frio na barriga, eu sinto algo dentro do peito, alguma angústia, felicidade, enfim, eu sinto o negócio, percebo sinestesicamente no corpo, e aí eu dou um valor para isso, eu dou um significado para isso. Isso é o sentimento. A gente, nesse sentido, é muito importante, de novo, vigiar aquilo que a gente dá de valor às nossas reações sinestésicas. Sim. É o nosso equilíbrio. Exatamente. Então, assim, ser triste a vida inteira ou ser feliz a vida inteira, a gente pode começar a perceber que, de repente, isso é uma escolha. Porque isso é valor que você dá e significado que você dá. O tempo todo, né? Eu diria. O tempo inteiro. O tempo todo. Inteiro. Então, muito bom, Júlio. Então, assim, bom, essa é a minha contribuição. Muito bom, obrigada, viu? Já vi que você vai ter muito a acrescentar aqui no grupo, hein? Obrigado. Seja bem-vindo. Amei! Ana, você quer falar? Quero sim. Fala. Pegando aí o início, né, da fala do Júlio, né, pegando um gancho, né, eu creio que o autoconhecimento ele urge, né, em nossos tempos. Joana sempre nos fala, né, sobre a importância do autoconhecimento. E uma outra reflexão, né, que eu faço muito é que o tempo todo a gente é convidado, né, a refletir sobre o ser espiritual, né, que habita em nós. E que a gente já não pode mais desperdiçar nosso tempo, né, a nossa encarnação. Não. Porque essa foi a proposta divina, né, que Deus nos proporcionou. E eu estou lendo um livro, não sei se vocês conhecem, Educação do Espírito na Nova Era, uma nova visão de educação para o terceiro milênio, né? É do Grupo Espírito Esperança e Caridade, que foi confeccionado também com a contribuição do nosso querido Eurípides. E ele vem aqui duas frases, não, 2 parágrafos curtos, né? Posso ler? Pode. Que eu acho que tem uma reflexão importante aqui para a gente poder refletir, né? O império dos homens perecerá para surgir o valor da amizade fraterna, da caridade. A expansão dos sentimentos permitirá a expansão da nossa consciência. Não há regra imposta para caminhar, mas há meios para sentir a grandeza que vibra na intimidade do nosso ser. Esse é o prenúncio da chegada do novo tempo. A expansão dos sentimentos é ponto importante a ser conquistada, que eu entendo como o nosso autoconhecimento. Com certeza. Estamos no tempo de avançar para construir o reino de Deus em nossa consciência. Esse é o dever do espírita cristão, que muito vem recebendo de Deus, nosso Pai. Se a gente parar para perceber, a gente tem tantas oportunidades através da doutrina espírita, né? Através dessa compreensão, e a gente acaba sucumbindo muitas vezes, né? Então, eu acho que a gente pensar sobre isso, né? Sobre o ser espiritual que somos, e também aproveitar, né, essa época de pandemia para fazer uma reflexão, uma autorreflexão. Exatamente. Esse é um momento muito... Sobre esse autodescobrimento, né? Eu acho que a gente está... Nada disso é por acaso.
com toda certeza. Não mesmo. Né? E aí vem falando aqui também, né, que é também um segundo parágrafo, né, que o momento atual é de aproximação dos filhos com o pai. Esse livro também fala desse tempo de pandemia, né? Ampliando o leque da responsabilidade tão esquecida. Tempo de alinhar o respeito às leis divinas. Reconhecemos que a escalada tem sido árdua para muitos que ainda não compreenderam o chamamento divino. Contudo, o espírita cristão não pode se esquecer que, antes de reencarnar, foi-lhe dada a oportunidade de acompanhar seu planejamento reencarnatório. Quer dizer, não temos mais tempo para perder. Muito bom, Ana, essa leiturinha sua. É exatamente isso, perfeito. Obrigada. Ítalo, meu amigo. Dá tempo? Dá tempo. Refletindo aqui sobre o capítulo e sobre essa primeira parte que a gente estudou e sobre tudo que foi falado, eu queria ressaltar algumas coisinhas, né? Jesus, ele é um espírito crístico, então todas as ações de Jesus, elas são meticulosamente planejadas. Ele sabia que naquele momento ali, onde ele estava iniciando, ele falou, Humberto de Campos começa falando no capítulo logo após as prédicas iniciais, ou seja, ele fez algumas pregações iniciais e estava iniciando o seu apostolado. Então ele precisava reforçar naqueles que depois dele expandiriam o conceito do cristianismo a força necessária para fazer isso. Porque os discípulos, que são os primeiros, né, os apóstolos, na verdade, que são os primeiros, e alguns discípulos que vieram logo em seguida, eles iam precisar dessa capacidade de seguir sem o mestre. Então, por isso que ele começa a pegar a dificuldade e transformar em resiliência, em solidez, né? Ele pega a incerteza e diz que o único caminho possível para você fazer esse alinhamento que a Ana trouxe aí com o Pai é o caminho da fé. E não a fé no sentido de acreditar, mas no sentido da fidelidade, como você colocou lá. E aí me veio muito à mente a música do Alan Filho chamada Herança. Alguns aqui devem conhecer, que ela fala: já te deste conta de que és herdeiro, já te deste conta da riqueza a te esperar. Mais do que a fortuna do mais rico homem, mais do que o nome de um rei em seu altar. Ele traz toda a dimensão de ser herdeiro de Deus, ou seja, desse título, dessa herança divina. E na frase seguinte, no parágrafo seguinte, ele fala: como ser, ó Deus, um herdeiro teu. Porque ser herdeiro de Deus são todas essas possibilidades, mas as infinitas impossibilidades de nos compararmos a ele. Porque essa construção do reino de Deus ainda é muito incipiente em nós. Mas Deus começa a criação da criatura se colocando dentro da criatura, né? Onde é que estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Então, Deus tem parte com a gente. Isso é fato suficiente no ensino de Jesus para que os discípulos consigam guardar a fidelidade que ele está propondo. Então, ele de alguma forma traz esse senso de herança no sentido de que Deus permeia tudo, Deus está em nós. Então, por isso, é mais fácil para a gente guardar esta fidelidade. E observando essa fidelidade, que foi o que o Júlio falou sobre o vigiar, observando essa fidelidade, nós teremos mais facilidade ainda de perceber esse Deus dentro da gente e de conseguir seguir com ele. Muito bom. Muito bom. Maravilhoso.
Me emocionei agora com o Ítalo. Ele falou Todos. Muito bom, amigo. Obrigada. Mexe lá dentro, né? Mexe um pouquinho, né? Vamos lá. Ó, vamos encerrar. O que eu ia começar aqui, a gente vai trazer para a semana que vem. Vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar, tá? O que eu ia trazer para a nossa reflexão. E semana que vem, vocês guardem. E semana que vem a gente começa fazendo essa reflexão e depois a gente continua a leitura e as reflexões seguintes, tá? Então, o trecho que eu destaquei, que todo mundo já falou maravilhosamente bem, era esse, né? O fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação. Quando nos colocamos nesta condição de afastamento? Todo mundo já falou um pouquinho, né? Mas vamos levar para a semana que vem a gente fala. Meditar nos tributos, olha que o Ítalo falou aqui da herança, né? Meditar nos tributos que a fidelidade ao mundo exige, o prazer... Não, isso aqui não tem a ver com o que você falou, não, é outro trecho. Meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige, o prazer não costuma cobrar do homem um posto alto e doloroso. Eu sei que a gente já antecipou muito disso aqui, né? Que vocês estão, só tem pensador estudioso aqui. Mas semana que vem a gente vai continuar um pouquinho nisso aqui, porque aí eu vou trazer uma conclusãozinha para a gente encerrar esse trecho e continuar, tá bom? E mais um trechinho de Emmanuel, do livro Vinha de Luz, também sobre esse texto sobre a fé. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Então, que a gente possa hoje seguir com essa paz que toma conta dos nossos corações, mas que a gente possa trazer essa reflexão de que tudo tem um preço, seja para o bem ou para o mal, de acordo com as nossas escolhas, que a fé necessária para que a gente construa esse reino de Deus nos nossos corações não vem de forma miraculosa, é uma construção também nossa, e que Deus o tempo inteiro nos fornece o necessário, sobretudo o amor, para que a gente consiga caminhar nesse terreno pedregoso, com cada pedrinha que nós mesmos colocamos. Alguém mais quer falar? A gente pode encerrar. Pode encerrar? Então, queridos, deixa eu tirar o compartilhamento aqui para eu ver vocês, que eu gosto. Obrigada mais uma vez. Maravilhoso o nosso estudo, as colaborações. Semana que vem a gente está junto de novo. Quem conseguir ler o texto que a gente não falou hoje sobre Judas, da semana passada, semana que vem a gente vai falar sobre ele. A minha filhinha ali bonitinha. E, mais uma vez, quero agradecer, tá bom? Todos vocês que estiveram aqui, trocando essa energia, essa coisa boa com a gente. Quem quer fazer a nossa prece de encerramento? Como diz o meu amigo Ítalo, é um só, hein? Lulu, faz pra gente, Lulu. Aquela prece bonita que você faz. O que eu faço? Ou então a Lu, Qual a Lulu que você está falando? Tem outra aí, a Lourdinha? Não, é a Lourdinha. Não é você não, Lulu. Sua prece também é bonita, Lulu. Mas é a Lourdinha que eu tô falando. Abre seu microfone, Lulu. Ó, semana que vem o Júlio vai cantar pra gente, hein? Tá ligado? Vocês estão me ouvindo? Fala aí, hein, Júlio? Semana que vem você vai cantar pra gente. Vamos, Lulu, vamos orar com a Lulu. Senhor Jesus, mestre amigo, Pai de todos os dias, de todas as horas, nos abençoa, mestre. Nos abençoa, nos protege. Adiante de tantas provas,
adiante de tantas necessidades, adiante de tanta dor. Nos dá força, Mestre, coragem, porque sabemos que é o momento da prova, é o momento da nossa dor. Que cada um de nós, nesse momento, estamos passando por duras provas. Mas a tua fé, Mestre querido, nos ergue, nos faz sentir que não estamos sozinhos. Porque quando olhamos para o céu, sentimos a tua presença. E quando a gente tem a certeza de que tu está do nosso lado, nos dá ânimo, força e coragem para seguir adiante e agradecer por essa noite e pelo dia. Obrigada, Mestre Jesus, querido, por todos os dias que a gente amanhece. Eu te agradeço de todo o meu coração, Senhor, por todas as bênçãos que tem me dado, pela tua fé, pela coragem, pelos amigos que tem. Nos dá uma boa noite, que cada um de nós possa ter um bom sono, paz no nosso coração e a nossa consciência tranquila, que é o mais importante. Obrigada, Mestre, obrigada, Maria, por ter nos dado de presente, Senhor, Deus de bondade, teu amado Filho Jesus. Obrigada, Jesus. Graças a Deus que assim seja. Um beijo no coração de todos vocês. Obrigada, Lu. Amém. Maria, você é muito fofa. Lurdinha, você é muito fofa, viu, Lurdinha? Rodrigo, Boa eu noite te a amo, todos. gente. Discípula direta de Maria. Lulu é Rodrigo, eu te amo, Rodrigo. Obrigada, Lurdinha, por essa prece linda. Eu amo vocês, viu? Saúde e paz para todos. Obrigada, Tá? gente. Eu também amo vocês, tá? Rodrigo, Obrigada, meus te amores. amo. Até semana que vem. Valeu. Quarta-feira tem estudo agora de Francisco de Assis e Clara de Assis na quinta-feira, nessa mesma hora, até quinta. Até. Beijo. Até quinta. Elaine, Oi. te amo. Te amo. Te amo. Ó.